Paz e bem, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo mais uma vez a este nosso blog, O Espírito de São Francisco nas Fontes Franciscanas. Lembramos mais uma vez que o objetivo deste blog é, em grande parte, atender o pedido do nosso Papa Francisco, que tenhamos todos em São Francisco um exemplo, um modelo para a reconstrução da nossa igreja, do nosso humano e da nossa humanidade. Para ter Francisco como exemplo, nós precisamos conhecê-lo, amá-lo e realizar as obras que ele realizou. Estamos hoje no 17º encontro, que tem como título São Francisco, escritor e teólogo. Nos últimos encontros, nós vimos como o carisma franciscano irrompeu beneficamente, não apenas dentro da igreja, mas também na história da humanidade. É o vigor do Evangelho, do Espírito de Jesus Cristo ressuscitado, vivo no meio de nós, que, a exemplo de Maria e dos apóstolos, encontrou em Francisco e nos primeiros frades um coração generoso, bem disposto, uma terra boa e fecunda para usar um exemplo do Evangelho. Hoje vamos nos deter num belo exemplo dessa irrupção, um exemplo muito ligado ao próprio São Francisco, os seus escritos. De fato, entre os inúmeros feitos e prodígios de Francisco, muitas vezes esquecido, está este belo acervo de seus escritos. São 28 pequenas obras impregnadas de uma profunda espiritualidade evangélica. Isso é realmente admirável, porque ele mesmo dizia que era um homem que não sabia falar, porque era simples e idiota. Vamos então procurar ver o princípio, a origem, a fonte, de onde brotou este acervo dos escritos de São Francisco. Como então Francisco chegou a esse feito? Primeiramente devemos recordar que ele tinha uma consciência muito viva e clara acerca da graça de sua vocação e missão, que, a exemplo dos apóstolos, também ele devia ir pelo mundo para ministrar as odoríferas palavras do seu Senhor. E quando mais no final de sua vida, por causa de suas doenças, não podia mais viajar, sentiu que, para continuar essa sua vocação, missão, devia fazê-lo por escrito. Ele mesmo diz claramente, citando palavras dele: considerando em minha mente não poder visitar pessoalmente a cada um, por causa da enfermidade e debilidade do meu corpo, propus, pela presente carta e mensageiros, dirigir-vos as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Verbo do Pai, e as palavras do Espírito Santo. Até aqui, palavras de São Francisco, que estão na segunda carta que ele escreveu aos fiéis. O que ele diz dessa carta, nós podemos e devemos dizer de todos os seus escritos. Ou seja, atrás de cada texto, frase ou palavra, está um coração apaixonado e desejoso de tornar conhecido
e amado aquele que muito nos amou. Francisco, porém, não escreveu sentado diante de uma escrivaninha, buscando ideias, pensamentos. Seus escritos são fruto de um profundo diálogo com a vida. Uma vida feita de profundas, longas e contínuas meditações, unidas a não menos intensos exercícios de mendicância, de pobreza, de vida fraterna, penitência evangélica, e também de provações, enfrentamentos com o espírito do mundo, com o espírito da carne. Houve até mesmo alguns companheiros que queriam desviá-lo de sua inspiração originária, propondo-lhe o direito à posse de certos bens, ferindo assim a dama pobreza, que ele tanto amava e queria seguir. E até mesmo houve quem propusesse o seguimento de outra regra, de outra forma de vida. Por isso, mais que pedaços de papel, seus escritos são pedaços de vida evangélica, apostólica, repletos e replenos de ciência divina e teológica, que ainda hoje faz inveja aos mais entendidos do ramo. Além do mais, Francisco é também o primeiro responsável pelo arquivamento dessa significativa herança. Não são poucas as vezes que ele mesmo recomenda a leitura e a conservação e a divulgação dos seus escritos. Não é de estranhar, portanto, que, passados apenas 30 anos de sua morte, os frades organizassem a primeira coletânea de seus escritos, como vem registrada no Códice 338 da Comuna de Assis, códice este datado de 1250. Francisco, porém, não é autor ou escritor no sentido moderno de ser ele o sujeito ou o criador de seus escritos. Também não é teólogo no sentido de alguém que faz teologia. Ele não fala nem escreve a partir de si. Também não fala sobre Deus. Por isso, ele não é o sujeito dos seus escritos, nem de sua teologia ou espiritualidade. A origem de ambos está, como ele costumava dizer, no Espírito do Senhor e seu santo modo de operar. Tudo isso aconteceu porque, desde o seu comovente encontro com Jesus Cristo crucificado na igrejinha de São Damião, todos os eventos de sua vida passam a ser fruto de uma profunda experiência religiosa e mística, isto é, de um enamoramento amorosíssimo e de um diálogo muito íntimo com Cristo. Portanto, como toda a sua vida, também seus escritos nascem dessa maravilhosa convivência com o seu Senhor. Por isso ele mesmo escreve: o Senhor me deu a graça de escrever pura e simplesmente. Vejamos bem, o Senhor me deu a graça de escrever, de fazer teologia. Portanto, estamos diante de uma obra visceralmente pessoal,
divino e humana ao mesmo tempo. Coisa admirável, que é um gracioso reflexo do mistério da encarnação. De um lado, o Senhor que o ilumina, inspira e comove, e de outro, Francisco, que, a exemplo de Maria, escuta diligentemente, acolhe amorosamente, obedece fielmente e colabora ardorosamente, vivendo, falando e escrevendo. Quando se diz escrevendo, não significa que ele, Francisco, de próprio punho, tenha redigido seus escritos. Significa que ele os ditava na língua vulgar e algum frade, entendido no latim, que então os redigia nos pergaminhos. Compreende-se, então, agora, porque ele mesmo considera seus escritos como palavra de Deus. Por isso, no final de quase todos eles, Francisco pede, com fervorosa solicitude e insistente veemência, que todos os leiam, os conservem, façam cópias e divulguem. Francisco torna-se, assim, autor e teólogo no sentido pleno e originário desses dois conceitos. Autor, porque dá tudo de si para que apareça e cresça a inspiração divina. Autor do verbo latino augere, significa justamente, a exemplo da mãe, que gera o filho, faz nascer, dar corpo, dar vida à inspiração. Teólogo, por sua vez, e porque, em vez de falar sobre Deus, Francisco fala Deus, mostra Deus, revela Deus, espelha Deus. Por isso, o povo, quando via Francisco, parecia-lhe estar vendo o Evangelho vivo, o próprio Jesus Cristo. Eis, portanto, meu irmão, minha irmã, o princípio que faz com que Francisco seja escritor e seja teólogo. Vamos ver agora como este feito maravilhoso pode e deve repercutir em nossa vida hoje. Escritores da Palavra de Deus e teólogos hoje, mais que outros, nosso tempo, afetado por tantas pandemias de ídolos falaciosos que corroem nosso humano por dentro, exige reconstrução. Uma reconstrução que comece a pensar grande, diz o nosso Papa, que saiba olhar para os outros e sentir os direitos e as necessidades dos mais abandonados e sofridos. Acima de tudo, que comece a sentir a soberania de alguém maior que toda a criação e que toda a humanidade, e que é o Pai do céu. O Papa Francisco diz que é preciso reinventar a vida cristã. Para isso, a exemplo de Francisco, temos de tornar-nos teólogos, isto é, pessoas que nos disponhamos a ler, meditar a palavra de Deus, meditar o Evangelho. Que mantenhamos com Jesus Cristo um diálogo de profunda intimidade. Ser teólogo na igreja deveria ser o natural para
todos os fiéis, e não uma especialidade de alguns apenas. É o que nos exorta muito claramente o Papa Emérito Bento XVI. Depois de reconhecer que o povo de Deus, com o seu sensus fidei, isto é, com o senso da fé, a sensibilidade da fé, vem antes dos teólogos. Quer dizer, o sensus fidei vem antes dos teólogos. E fala então o Papa, abrir aspas, já recordei isto alguns meses atrás, dizendo, existem grandes doutos, grandes especialistas, grandes teólogos, grandes mestres da fé, que nos ensinaram muitas coisas, penetraram nos pormenores da Sagrada Escritura, mas não puderam ver o próprio mistério, o verdadeiro núcleo da existência cristã. O essencial permaneceu escondido. Em contrapartida, continua o Papa, em nosso tempo existem também os pequeninos que conheceram este mistério. Pensemos em Santa Bernadette Soubirous, em Santa Teresa de Lisieux, com sua nova leitura não científica da Bíblia, mas que entra no coração da Sagrada Escritura. Palavras do Papa Bento XVI. E nós poderíamos acrescentar, além desses exemplos, Santa Irmã Dulce dos Pobres, assim denominada, porque no rosto dos doentes e mais necessitados sabia ler e ver o rosto de Deus. O bem-aventurado Carlos Acutis, adolescente, que falava Deus, não de Deus, falava Deus através da internet. Santa Teresa de Calcutá, a Santa da Sarjeta, porque sabia ver e falar Deus para os pobres que viviam nas valetas. E, finalmente, Marina Medici, a franciscana secular, que em seus cadernos deixou por escrito toda a intimidade com o Senhor. E tantos outros homens e mulheres de Deus que passam despercebidos. Eis, meu irmão, minha irmã, o belo testemunho que nos deixa São Francisco, este belo exemplo de escritor e teólogo, aquele que escreve Deus. Mas ele escreveu Deus em papel porque ele escreveu Deus em sua vida. Ele falava a Deus porque vivia Deus. Portanto, que nesse tempo de pandemia, nós procuremos olhar para São Francisco para que ele nos ensine a sermos nós também escritores de Deus e teólogos de Deus. Convidamos você para o próximo fim de semana estar de novo conosco, quando nós abordaremos o tema São Francisco, teólogo, o perfume e o sabor da linguagem de Deus. A você, o nosso grande abraço, tenha um bom fim de semana e paz e bem.